Olá, boa tarde. Hoje é 16 de 2 de 2025, 16 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê vislumbres espirituais. O que é o vislumbre espiritual? Aquele entendimento daquele versículo, aquela compreensão que você vê, entende, crê e ainda vê muito mais além dentro da palavra. É isso, não é nada fora da palavra, é dentro da palavra. É que o Espírito Santo fala no seu coração. Bem, o que eu estou dizendo aqui nessa palavra, o que eu estou dizendo nessa palavra é que o que eu estou desejando para você, que Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência, discernimento. Eu não estou desejando você nada de mal, nem ruim, nem de ruim, e nem estou dizendo que você tem que fazer o mal ao seu próximo, ao seu familiar, a alguém. Não. O que eu estou dizendo, mostrando nas escrituras, que Deus ele nos ama, Deus quer nos salvar, que tem gente que tem obras más e ama mais as trevas do que a luz. Que eu e você podemos amar mais Jesus, os ensinamentos, os mandamentos, a vontade dele do que as trevas. E além do mais, e através disso não sermos condenados, através dessas práticas de seguimento dos ensinamentos, dos mandamentos de Jesus. Porque isso é importante. Tem gente que diz que crê na graça de Deus, gente que diz que está na bênção, que está servindo ao Senhor, firme e forte, tal e tal, que não está em pecado, mas faz coisa pior. Manda expulsar os outros, manda atrapalhar, manda tirar os outros do serviço, manda perseguir, arruinar, manda matar os outros, e dizendo que está na graça, dizendo que é servo de Deus, dizendo que está na bênção. E não está. E tem várias e várias pessoas que sabem que a pessoa não está, que a pessoa faz coisa errada. Várias e várias pessoas, de tanta pessoa se combinar e pagar os outros e incentivar os outros a fazer o que não presta, contra pessoas que não merecem, tem um bocado de gente que já sabe disso. Só que são farinha do mesmo saco, aí não diz para a polícia, não diz para os outros, não é contra porque é farinha do mesmo saco, que gosta do mesmo segmento das trevas e do mal. E sem citar os parceiros, os camaradas aí, né? Que são do crime aí, dos grupos aí. Tem gente que não é do crime do grupo, que tá querendo ser pior. Não, dos grupos, as coisas que eu digo assim, que existe em cima da terra. Jesus foi que falou, ó. Jesus falou que a gente que tá se passando, né? Se passando por um bom homem, por um servo de Deus, por um servo de Deus. E não ficará impune da colheita eterna, se não se arrependerem. Então, ó, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que Deus tem um amor incondicional, ele ama o ser humano, ele não põe condição de amar. Ele ama a pessoa do jeito que ela é. Ele ama o bêbado, o drogado, o viciado, ele ama o prostituto, ele ama a prostituta, ele ama o traficante, o criminoso, ele ama quem está na igreja, ele ama todos. A questão é que tem gente que está fazendo o que é mal, o que é ruim, o que é contrário aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus, que impedirá a pessoa de ser salva. Mas ele ama todos. E ele quer que através de nós crer em Jesus Cristo, nós venhamos a ser salvos e venhamos a sair de prática de vida, de maneira de vida que impede nossa salvação. É isso que Deus quer do ser humano. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Deus não quer condenar as pessoas, Deus quer salvar. Mas tem gente que ama as obras das trevas, tem gente que tem obras más. Quem tem isso nunca vai ser salvo. Segundo Jesus Cristo, segundo o próprio Deus, não tem condição de ser salvo. Como é que uma pessoa que faz o mal, manda fazer o mal, incentiva, vive uma vida contrária aos ensinamentos, aos mandamentos de Jesus, vai ser salvo? Vai para um bom lugar? Não existe isso. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. A pessoa não crê nos ensinamentos, no mandamento. Vive mandando expulsar os outros, fazer mal, atrapalhar, perseguir, fazendo mal aos outros, fazendo injustiça. Como é que a pessoa está crendo em Jesus? Não está. Será condenado. Se for o seu caso, você peça perdão e passa a crer em Jesus. Eu falo isso no meu coração, sabe por quê? Porque eu sei que existe a condenação e a salvação, e Deus quer lhe salvar. Deus não quer lhe condenar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Tem que crer. No versículo 19.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não tenha obras más. O que é obras más? Quando eu falo obra, não é construção, não é igrejas. Obra é atitude, é práticas más. Desejos, vontade, práticas más. É isso, entendeu? Não é nada de construção. Não é a igreja, é a vida particular da pessoa. Não ter práticas, não viver coisas más, práticas más, ruins, para que você não perda a sua salvação. Então ame a luz, Jesus Cristo, mais do que as trevas. Tem gente que tem obras más e tem gente que ama as trevas e não ama Jesus Cristo, não ama Deus, não ama a sua palavra. E nós podemos amar a Deus, a Jesus Cristo é a palavra dele. Então, Jeú fez tudo isso aqui, matou 70 da família de Acabe. Mas não só 70, ele matou muito mais. Porque todos eles faziam o que era mal aos profetas do Senhor, mal aos profetas, aos servos do Senhor, pessoas do bem. Já pensou matar Nabote para querer a vinha de Nabote, a casa, a herdade de Nabote? Não imaginou isso? Deus pegou, permitiu Acabe morrer, Jezebel morrer, e toda a descendência dele, a semente dele morreu. Tem gente que vai ser condenada, a família todinha, e até as suas descendências, porque não vive a vontade de Deus e nem ensina os seus filhos e nem quer viver. Com 2 Reis 10, versículo 11. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe, todos os restantes em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, até os conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Feriu todos. Deus não quer que você faça isso hoje. Deus não quer que você fira a família de ninguém. Deus não quer que você fira ninguém. Deus quer que você se ame e você ame o seu próximo. Deus quer que eu me ame e ame o meu próximo. Deus quer que o ser humano se ame e ame o próximo, mas nem todo mundo quer isso. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, estando no caminho em Bet-Eked dos pastores que é a casa de Tosquiá, os pastores de ovelha naquele tempo. Não é nenhum pastor de ovelhas. Então, Mateus 22, versículo 37. Respondeu Jesus e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Deus quer que o ser humano se ame e ame o seu próximo. Mas nem todo mundo se ama e nem ama o próximo. Infelizmente. Por isso que o mal está em cima da terra. Não é porque Deus e Jesus querem nada, porque as pessoas é que geram mal para si e para o próximo. Então, se ame e ama o seu próximo.